Em 2021, o perfeito será visto em você. Te adoramos, Jesus, te adoramos, nós te adoramos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração a ti. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a você que nos assiste nessa hora através da TV Rica. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a vida de vocês também que estão aqui presencialmente. Nós estamos, como a Açúcar disse, mais um culto profético hoje, terça-feira. E nós estamos aqui hoje para, tenho certeza, tenho convicção no meu coração que se o Senhor te trouxe, de alguma maneira, de alguma forma, Ele quer falar e quer ministrar ao seu coração, ao seu espírito, ao meu espírito, assim como Ele tem falado comigo, a respeito dessa palavra, que nasceu no meu coração faz alguns dias, e eu não iria ministrar, não estava previsto para ministrar nos próximos dias, mas eu fiz uma anotação daquela inspiração. E ali eu falei, Senhor, quando estiver um momento oportuno, que o Senhor traga mais revelação para que eu possa fluir nesta palavra e entender realmente o que o Senhor quer dizer à igreja. Então eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, eu queria orar. Queria honrar a presença do Espírito Santo na vida de cada um neste lugar. Quero honrar, Pai, o Senhor. Obrigada, Jesus, por esse privilégio de ministrar a Tua palavra independente, Senhor, das nossas limitações humanas, que são muitas. Mas o Senhor, Pai, é aquele que nos inspira. O Senhor é aquele que nos ensina. O Senhor é aquele que nos guia. O Senhor é aquele que nos dá a direção nessa noite. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua palavra que é tão viva quando ela é liberada, a Tua palavra que é tão efetiva, que ela possa produzir algo em cada coração nessa noite, e que cada vida seja uma terra, um terreno fértil, um terreno bom, para que a Tua palavra possa germinar, frutificar, Senhor, nessa semana, Deus, de tanta frutificação, de tantas sementes, nessa semana de primícias, Pai. Em nome de Jesus, eu dependo do Senhor, que o Senhor possa me usar como a Tua boca nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Pedir a sua atenção um pouquinho, para que você possa entender aquilo que o Senhor quer trazer ao nosso espírito nessa noite. E como eu disse, essa palavra nasceu no meu espírito ali por mais ou menos 12 de janeiro. E eu acordei com uma frase, uma impressão muito forte no meu coração, que falava dessa maneira: senso de direção. E o Senhor falava comigo assim: se a rota é precisa, o destino será certeiro. Então nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, sobre senso de direção. E você vai entender porque nós estamos vivendo dias, irmãos, onde as pessoas se sentem o quê? Desorientadas, já perceberam? Muitas pessoas que nós vamos conversar, as pessoas parecem que se sentem como se elas estivessem perdidas, completamente sem percepção e entendimento do que está acontecendo espiritualmente com o mundo, espiritualmente com as nossas vidas. E não só devido ao momento da pandemia, mas as coisas foram como se desgovernando.
economia foi se desgovernando, as emoções de muitas pessoas, as nossas emoções foram oscilando muitas vezes, parecendo que estavam desgovernadas. Não, por parte do Senhor. Porque o Senhor é aquele que tem o governo e o domínio sobre todas as coisas. Como o apóstolo Cristiano ministrou aqui, não houve um momento na história em que ele olhou para o que estava acontecendo no mundo e Deus disse: e agora? O que eu vou fazer? Perdi o controle da situação. Não. O Senhor nunca perdeu o controle. Mas assim, Deus foi falando comigo. Muitas pessoas, minha filha, têm conduzido a vida dessa forma, sem senso de direção. E o senso de direção, gente, é a capacidade de estabelecer uma visão do futuro, um objetivo, uma meta, um propósito, um ponto de chegada. O senso de direção nos impede a mim e impede a você de nos perdermos no meio de uma jornada. Nos impede de nos perdermos no meio de uma edificação. Na edificação de um testemunho perfeito, que é a palavra que está sobre nós. E o Senhor me perguntou assim: Camila, o que te impede de chegar aonde você tem que chegar? Se você já foi criada com um destino. Se você, Osana, Paula, Bruno, Tiago, Renata, o que te impede de chegar? Se você já foi criado antes da fundação do mundo com um destino profético. Nosso destino já foi traçado antes da fundação do mundo, antes de você ser colocado, concebido no ventre da sua mãe. A palavra do Senhor diz assim, que a tua vida e a minha vida, o salmista diz, é como um livro aberto. Tu me vistes crescer desde a concepção até o nascimento, no Salmo 139. A Bíblia diz a seu respeito: Senhor, tu me conheces por dentro e por fora, sabe exatamente como você foi feito, como você foi esculpido. E a palavra do Senhor ainda diz a nosso respeito: quando nos tornamos do nada até ser alguma coisa. Fomos criados dessa maneira, precisa e exata, pela mão do nosso Criador, pela mão do nosso Deus. E essa mão poderosa, ela não perdeu o controle da humanidade, e aquele que permanece nele não perderá o senso de direção nesses dias da história. Nós não nascemos para viver sem direção, mas nós fomos gerados e muito bem planejados. Não apenas um homem ou uma mulher, um pai, uma mãe, decidiu agora é o momento de engravidar e vai nascer a profeta Cris. Ela nasceu antes do coração de Deus, foi gerada em Deus. Ou seja, ninguém que está sentado nessa cadeira é um acidente de percurso, é um acidente de rota. Há um destino estabelecido sobre a sua vida, sobre quem está em casa, há senso de direção. E eu declaro que a humanidade não está perdida. Ela pode querer andar longe do seu Criador. Ela pode até querer andar longe da sua criação, mas a sua essência clama, o seu interior clama, a sua alma clama pelas mãos do seu Pai, daquele que o criou, daquele que o gerou.
E nós fomos chamados para reconciliar todas essas coisas em Cristo. Por quê? Porque desde o Éden o homem desviou a sua rota. Desde o Éden, o homem desviou, o homem perdeu ali, no primeiro Adão, o quê? O senso de direção. O senso de direção. Quando o pecado entrou na humanidade, o homem saiu de um ambiente chamado Deus. O homem estava em Deus. O homem, a imagem, a semelhança do Pai, a semelhança do Criador. O homem estava, era um, havia uma intimidade, havia ali um desfrutar do homem, da presença e de tudo aquilo que estava disponível para ele. E o Senhor ministrava meu espírito. O homem sai de um ambiente controlado para um ambiente desgovernado. Vocês estão comigo? O homem sai de um ambiente preparado em Deus, ali, tudo certinho. O homem sai desse ambiente controlado e o homem entra num ambiente desgovernado através do pecado. E aí o Senhor falava comigo sobre senso de direção. E quando Deus pergunta para Adão: Adão querido, Adão, onde você está? Ali nós podemos interpretar de várias formas, de várias maneiras. Mas ali veio ao meu espírito e eu aprendi. Deus também estava falando. O homem não está no lugar certo e na hora certa e onde ele deveria estar. E aí o Senhor fala: Adão, onde você está? Porque você saiu da rota. Porque Adão, em outras palavras, estou dizendo, uma interpretação. Adão, onde você está? O homem perde o senso de direção. E antes de comer o fruto, queria que você entendesse isso. Antes do homem pecar, antes de comer o fruto, todo aquele discorrer que tem ali no livro de Gênesis, no livro da criação, o homem passou a escutar outra voz, que não era a voz de Deus. Você perde o senso de direção na sua vida quando você passa a ouvir outras vozes que não é a voz do Espírito Santo e a voz do próprio Deus falando com você. Isso é para mim e isso é para você. Irmãos, antes do pecado entrar, o homem começou a ouvir uma voz diferente. Antes de comer, antes de ter aquele diálogo ali, de troca de culpa, de acusação, antes de entrar a angústia, antes de entrar o desamparo, antes do homem ser expulso, o primeiro Adão ali representado como homem e mulher, se tornaram inexatos e imprecisos. Ali entra a falta de precisão, ali entra a falta de exatidão. Da voz correta, da voz que deve ser ouvida. E se nós começarmos a ler ali o livro de Gênesis, nós vemos a mulher que ouviu mal e respondeu mal. Ouviu mal, respondeu mal. Quando você ouve mal, o que sai da sua boca, o que sai das suas palavras também é mal. Foi automático. Alguém aqui já se envolveu em alguma discussão, em alguma situação em que foi mal compreendido nas suas palavras? Ou estou aqui no Santíssimo Sacramento? Não. Alguém aqui já? Alguma situação em que você diz assim: não foi isso que eu quis dizer, não foi bem assim, você está me entendendo mal. WhatsApp então, né, gente? Você manda A, a pessoa entende B. Às vezes eu nem gosto de determinados assuntos tratar
por mensagem, porque a interpretação e a percepção que cada um tem, às vezes, por uma falta de um acento ou por uma palavra atravessada, né? Não consegue olhar olho no olho, não consegue ali ouvir o tom de voz. Pode fazer a interpretação que quiser. E o Senhor falava comigo, porque a serpente, gente, ela não chegou assim, eu sou o diabo. Ela não veio dessa forma. Não foi isso que aconteceu. Ela veio tentar Adão e Eva em uma coisa muito interessante. O Senhor ministrava ao meu espírito. A tentação vem sobre você para medir seu nível de exatidão e de precisão da voz de Deus. Quando Jesus foi tentado, o que estava sendo testado naquele lugar? A quem ele estava dando ouvido? Estou sendo tentado. Você acha que o diabo vai aparecer na sua frente pintado de preto, com uma capa, com a máscara do pânico? Claro que não. É uma sutileza, é uma voz, é uma influência, é uma companhia. Ele vai usar de meios, ele vai usar de estratégias para se aproximar de você, para te tirar da rota, para te tirar do senso de direção, para roubar isso da sua vida. Uma das coisas que aconteceu ali, grave isso no seu espírito, a tentação veio sobre eles para medir o nível da precisão e da exatidão da voz de Deus. Porque a falta de precisão é o detonador das paixões que operam dentro de nós. Paulo pediu para repetir. Porque a falta de precisão é o detonador das paixões que operam dentro de nós e na humanidade, gente. Todavia o homem naquele momento sai da rota. Ali no primeiro Adão, e ali nós passamos a caminhar com as nossas próprias perninhas, da nossa maneira, do nosso jeito. E aí está o grande desacerto e o grande engano da humanidade: achar que pode andar longe do seu Criador, achar que pode andar longe do seu Pai, achar que pode fazer tudo do seu jeito. Uma palavra liberada, mal compreendida, gente. Vocês já pararam para pensar como traz medo? Como traz pânico? Vai um presidente da república fazer uma declaração, uma pessoa, um governante, uma autoridade fazer uma declaração, dependendo do que ele fala, ele pode apaziguar, ou como ele pode jogar mais lenha na fogueira e o povo fica mais em pânico. Uma palavra mal compreendida, uma palavra mal interpretada, sem pressão. E o Senhor falava sem precisão. E o Senhor falava comigo: palavras imprecisas só trazem pânico. Palavras imprecisas, quando saem da nossa boca sem ouvir a Deus, só trazem medo, só amedrontam. E um texto que eu quero basear esta palavra está lá no livro de Provérbios, que diz assim, para a gente ganhar tempo eu vou ler em algumas versões. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Outra versão diz assim: confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo que você fizer, aonde você for, e Ele manterá você no melhor caminho. Essa palavra é poderosa, gente. E Provérbios 16:9 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem determina os seus passos. E Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E de todas essas instruções aqui nesse texto, eu queria frisar algo que saltou aos meus olhos dentro dessa palavra de senso de direção. O Senhor falou comigo: não se apoie no seu próprio entendimento. Guarde isso nessa noite no seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque o seu entendimento natural das coisas irá nos dirigir e nos conduzir por lugares que nos afastam do propósito eterno de Deus. Quando Deus disse para Adão não comer o fruto, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, naquele momento também ele estava dizendo: você não precisa conhecer, Adão, lugares ou caminhar por lugares que te afastam do propósito de onde eu te coloquei. E por que o homem insiste? Quanto mais cresce, quanto mais oportunidades tem muitas vezes, algumas pessoas até quanto mais estuda. E eu não estou dizendo que não deve estudar, gente, pelo amor de Deus. Sou totalmente a favor de adquirir conhecimento. Mas acontece que fazem dessas coisas o seu apoio. Esse é o ponto. Fazer dessas coisas que são abaláveis o nosso apoio. E o Espírito Santo está te dizendo nessa noite: não se apoie no seu próprio entendimento. Vocês estão comigo? Você não precisa conhecer nenhuma rota, nenhum lugar, nenhum destino que não seja aquilo que Deus desenhou para a sua vida. E o livro de Provérbios, se você começa a discorrer ele ali, discorrer esse livro, é maravilhoso. O quanto ele fala de instruir, o quanto ele fala de nos guiar, o quanto ele fala de não sermos guiados por nós mesmos, conduzidos por nós mesmos, mas devemos ser conduzidos pela voz do Senhor, que é um farol que ilumina os nossos passos, nos dando ainda mais senso de direção para alcançar o destino. Se algo pode te impedir, ou me impedir completamente de alcançar este lugar em Cristo, é se apoiar no nosso próprio entendimento. Como o nosso entendimento nos conduz de maneira errada. Eu não estou dizendo que as suas experiências, que as experiências que você tem com o Senhor, ou as experiências que você tem em geral, que isso não vale nada, ou que isso, a sua história, que isso não vale. Não estou dizendo isso. O problema é quando o Senhor ministrava meu espírito. O problema é quando essas coisas, todas essas coisas, que são visíveis a olho nu, que são tangíveis, se tornam o nosso apoio. Se torna o lugar aonde nós vamos depositar a nossa confiança, a nossa fé. E o Senhor falava comigo assim: guarde no seu coração, é insano. Isso mesmo, eu ouvi, insano confiar em um entendimento tão limitado quando se pode confiar no ilimitado do meu entendimento. Não é loucura? Para mim é loucura. Para mim é falta de sanidade. Confiar no meu intelecto, confiar naquilo que a minha mente pode produzir, que basta. Não estou depreciando ou menosprezando a pandemia, o vírus, mas basta um vírus. A humanidade desgovernada, as pessoas não têm mais saúde mental, as pessoas estão cada vez mais envolvidas em crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e tantas coisas, porque as pessoas foram perdendo o quê? Sentindo que estavam perdendo o governo, o controle.
E quando o homem perde o controle das coisas, quando ele começa a perder o senso de direção, se isso por algum momento acontecer na sua jornada, significa que você está se apoiando em coisas erradas. Que você não está apoiando aonde você deve estar apoiado. E o Senhor falava comigo, não, eu não sou contra o conhecimento. O conhecimento que nós estamos falando, o que não podemos é permitir que o conhecimento que nós adquirimos torne o fundamento da nossa edificação do testemunho perfeito. Amém, gente? Deixa eu ouvir um amém. Amém? É isso que nós não podemos permitir. O conhecimento adquirido fora de Cristo, sem a revelação de Cristo, tem se tornado apoio, fundamento para uma geração se perder, para uma geração se desgovernar. Porque aonde que nós estamos seguros, irmãos? Qual é o fundamento? Qual é o alicerce? Sendo que a palavra diz, e nós já ouvimos aqui, vamos ouvir isso muito durante o ano, que não se pode colocar outro alicerce, outro fundamento daquele que já está posto, que é Cristo, a pedra angular. E porque nós vamos nos apoiando. E porque aperta daqui, aperta dali, eu busco um apoio. Eu não estou dizendo que você não deva buscar ajuda. Eu só estou dizendo que ainda que venha um apoio, ainda que venha uma ajuda, ali também não está a sua fé. Porque com apoio ou sem apoio, com ajuda ou sem ajuda, com vírus ou sem vírus, de qualquer forma, você precisa estar edificado nesta rocha. E esta rocha se chama Jesus Cristo. Não há outro apoio, não há apoio móvel, não há apoio fixo, não há outro apoio. Não há nenhum conhecimento humano que possa me sustentar ou te sustentar nos dias de dores, nos dias maus, nos dias de angústia. Não há outro lugar em que eu possa me escorar, em que eu possa me apoiar, mas há um lugar aonde você pode se dobrar, mas há um lugar aonde você pode sim se prostrar. E é nesse lugar, diante do teu Pai, diante do teu Senhor, diante do teu Deus, que você se apoia e deposita toda a sua confiança, toda a sua rendição. Porque, gente, eu vou dar um exemplo simples, mas muito recente aqui na nossa economia, que aconteceu aqui em Taubaté. Não estou dizendo que eu fico feliz com o que tem acontecido de forma nenhuma. Perder uma indústria na cidade, ou uma indústria se mudar da cidade. Quantas famílias são afetadas, quantas pessoas são afetadas. Isso que aconteceu na Ford. Mas acontece que muitas pessoas se apoiam. Você pode ter um bom emprego. Você pode trabalhar na Ford. Você pode ser diretor da Ford. Você pode ser presidente, CEO, você pode ser qualquer coisa. Mas a única exclusividade que Deus te pede é que Ele seja o seu fundamento. É que Ele seja o centro da sua vida. É que Ele seja o centro do seu coração. As pessoas perderam o senso de direção. Pessoas de 20 anos, 30 anos de empresa, 35 anos de empresa. Imagine você chegar num dia, claro que isso não acontece de um dia para o outro, mas você chegar num dia. Irmãos, eu vou abrir um parênteses e contar uma história rápida. Eu não fui demitida da Ford, nunca trabalhei na Ford, mas isso aconteceu na minha vida numa proporção menor. Porque eu me mudei para Taubaté, como o pessoal aqui já está careca de saber, eu vou contar para os irmãos aqui, vou contar para vocês. Eles já sabem, para as irmãs aqui também. Eu me mudei para Taubaté, eu morava em outro estado, e eu vim
custeada por uma indústria onde eu trabalhava, e essa indústria trouxe eu, a pastora Zelinda, daqui da casa, uma prima minha também que veio, mas não mora mais na cidade, foi para outro estado, e mais 250 funcionários de Vitória, Espírito Santo. E nós os instalamos nessa cidade, nós íamos com uma promessa de trabalho, de emprego. Então, gente, eu tinha todo o respaldo financeiro que eu precisava para fazer essa movimentação. Então não estava nos meus quesitos passar dificuldade. Mas o homem planeja e o Senhor conduz os passos. E um belo dia, eu cheguei para trabalhar, eu e a Zê, que a gente ia junto, né? Morava na mesma república. Beijo, Zê, saudade de você. E ali, o Senhor fizeram uma reunião no refeitório, tinha quase ali 600 funcionários, e ali foi anunciada uma demissão em massa. Só que não foi assim, preparado não, foi demissão em massa mesmo. Você chegou num dia para trabalhar, no outro dia só vê gente com caixinha, abrindo as gavetas, recolhendo. E ali nós ficamos por mais um ano apenas para fechar, e né, negociação de compra e venda. Na hora que fechasse as portas, eu e a Zê, e a gente saía. Por causa das áreas. Só que isso não estava nos meus planos. Mas o Senhor resolveu conduzir assim a minha rota, os meus passos. Só que ali eu não perdi o senso de direção. Por quê? Falo isso com um coração humilde diante do Senhor. Porque eu sabia que quem tinha me trago para essa cidade não era aquela empresa. Às vezes sabia que quem tinha trago ela para esse lugar havia sido o Senhor. E o Senhor nunca nos leva para um lugar e nos abandona ali. Nós podemos passar por aflições, nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar ali os nossos passos apertados, porque nós passamos, acabou tudo, gente, tinha tudo, acabou tudo. Vivemos até de favor. Mas o Senhor falou: não volte para o lugar de onde vocês vieram. Continue nessa cidade. Irmãos, isso há 10 anos atrás. E um dia, mais para frente, depois, né, vocês vão ouvindo aqui as pregações, ouvindo tudo aquilo que Deus desdobrou na nossa vida. Aqui nessa terra. Então, deixa eu te falar, onde está o seu apoio nessa noite? Na hora que aperta a aflição e a angústia, o temor, o medo, ou qualquer situação, seja uma situação financeira, porque a gente fica temeroso mesmo, gente. Pais de família, eu sei, você fica preocupado, você tem filho para sustentar. Mas nessa hora, se apoie no seu Pai. Se apoie no seu Deus. Se apoie no seu Senhor. Amém? Vocês estão ainda aqui? Então dá um amém. Eu estou igual aquelas irmãs hoje. Dá um amém para vocês me ajudem aí. Vamos lá. E o Senhor me perguntou o que vocês têm usado de apoio nesta edificação. É o que irá te sustentar ao longo desta década. O que vai sustentar a nossa geração é aquilo que nós estamos estabelecendo agora. O que vai sustentar a tua família, a tua casa, é a fé que você está edificando agora. Cada palavra que sai da sua boca nesse momento da história, ela é decisiva para marcar os próximos dias. Eu estou lendo um livro que diz assim: falar não é um ato inocente. Inclusive vende aqui por R$25. É um livro maravilhoso, irmãos. Vende aqui na loja do sonho. Um livro fininho assim, ó, mas pensa num livro que tem falado ao meu coração. Só pelo tema você já pega aí, né? Falar não é um ato inocente. E o quanto isso é valioso, o quanto isso é precioso. E o Senhor falava comigo: o que você tem usado de apoio, Camila? As suas palavras, isso irá sustentar a sua edificação. E por que a nossa geração tem padecido? Porque Deus não é a fonte do conhecimento. A nossa geração padece porque Ele dá sabedoria e entendimento aos que o buscam. Aquele que o teme. E existem muitos tipos de conhecimento.
Mas uma edificação perfeita, ela precisa estar apoiada no verdadeiro conhecimento, na verdadeira fonte. A palavra do Senhor diz: se não conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, nós padecemos por falta de conhecimento de quem Ele é, de ter experiências com Cristo. De onde nós achamos que vai vir esse testemunho? De onde nós achamos que vai vir esse testemunho? Não é se você tornar a tua vida, a tua fé numa realidade, trazer isso para a sua vida, esse testemunho sairá da sua boca. Esse testemunho será edificado na sua vida. O perfeito, como nós dizemos aqui, e foi inspirado, será visto é em você, em mim, por graça, por misericórdia, não porque merecemos, não porque somos aptos ou bons em nada, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos posicionou na sua graça. Na sua graça. O que te torna apto nesta noite a edificar um testemunho perfeito se chama graça. Amor do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. É tempo de conhecer a Cristo. É tempo de irmos na profundidade do conhecimento dEle, das experiências de fé com Ele, dos desafios que temos que enfrentar com Ele. E o Senhor me disse: Camila, as pessoas se sentirão ainda mais desorientadas nos próximos dias. E eu guardei aquilo no meu coração. E eu falei: Senhor, nos ajude a não perder o senso de direção. Porque nós não apenas estamos numa rota, o caminho habita em nós. O caminho está em nós. Ele é o caminho. Ele é a vida. A vida de Deus está em nós. Nos inspira, fala conosco, nos direciona, nos levanta, irmãos, nos enche. Quando você acha que não vai mais prosseguir, quando você acha que não tem mais lugar para ir, que não tem mais porta para bater, há uma voz que ecoa, que grita dentro do teu espírito, direcionando a sua vida, quando você está se apoiando nele. É tempo de conhecê-lo. Não nos apoiamos no nosso próprio entendimento humano e falível. Erga sua mão bem alto. Erga sua mão, vem comigo aqui. Profetize: eu não estou apoiado no meu conhecimento, no meu entendimento, mas eu estou apoiado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Porque o que desequilibra o homem, a humanidade, é não ter o conhecimento de Cristo. Porque conhecê-lo nos faz passar por qualquer tempestade. Ele acalma a tempestade, irmãos. Ele dá ordem ao vento. Ele faz você andar sobre as águas se for necessário. Ou seja, o que diz todas essas palavras? Ele nos leva a lugares de fé, a novas medidas de fé, através de experiências que você nunca foi. Através da sua palavra, através da sua verdade. A palavra do Senhor diz: o verdadeiro conhecimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. O ponto aqui é que o verdadeiro conhecimento é a revelação de Cristo em nós. E essa edificação desse testemunho deve ser construída na nossa geração, através deste fundamento. Não há outro lugar, não há outro fundamento. A precisão que Deus quer da sua vida, a exatidão que Deus quer da sua vida,
é que Cristo se expresse através de você. Gente, olha que privilégio, gente. Às vezes você não se dá valor. Às vezes você não conhece o seu valor. Se deprecia. Porque você cai nas furadas e nas mentiras de Satanás. Que quer o tempo todo trazer à tona os seus pecados e te acusar de algo que você venceu ou de algo que você está vencendo. Quer te tirar desta posição. Quer te tirar deste lugar seguro. Mas a precisão que Ele quer é que Cristo se expresse através de você. O próprio Cristo. Expresso. A expressão máxima de Deus. Sendo expressa através da sua e da minha vida. Se há algo, irmãos, que nos incomoda, que nos deixa completamente desequilibrados. Fala a verdade, é não saber para onde a gente está indo, né? Não saber a rota. Não ter o mapa na mão. Não saber o trajeto. E com Deus, eu vou te falar uma coisa, porque isso aí vou falar por experiência própria, testemunho. Deus manda você pisar. E depois Ele revela os próximos passos. Deus não te dá um mapa na mão e fala, vai por aqui que você está indo. Não. O Senhor manda você sair de uma terra, deixa a sua parentela, vai embora e vai para uma terra para onde eu vou te mostrar. E aí você já começa, né, a querer explicação de tudo. Eu também começo a querer explicação de tudo. Mas por quê? Por que eu vou para a direita? Por que eu vou para Ur? Por que eu não vou para Sodoma? Por onde que eu vou? E você quer saber de tudo. Com Deus não tem muita explicação não, gente. Muitas vezes é obediência e ponto final. Quem está disposto? Tem passos que você vai dar e eu posso te dizer, você não está pisando em nenhum lugar inseguro. Quando você ouve a voz de Deus e é direcionado pelo Espírito Santo, pode pisar, pisa firme, pisa com fé, porque é Ele quem vai te sustentar. É Ele quem vai te sustentar. A voz que te guia, a voz que te direciona, é a voz que te sustenta. É a voz que te sustenta. Em toda jornada. Tenho 10 minutos. Toda jornada. Irmãos, e as pesquisas dizem. Os pesquisadores quebram a cabeça para entender Deus, né? Mas as pesquisas dizem que o homem tem melhor senso de direção que a mulher. Vou falar dessa pesquisa com muito pesar. Mas o homem, mas aqui ó, presta atenção para vocês entenderem. O homem tem mais senso de direção que a mulher. Só que por incrível que pareça, pega essa, homens. O homem se perde única e exclusivamente pela teimosia. Só estou ouvindo as vozes femininas, nenhum homem se manifestou. Você que me assiste. O homem se perde exclusivamente pela teimosia. Porque as mulheres são melhor nos detalhes. Isso é pesquisa, isso não foi eu, não foi inspiração do Senhor. Pesquisa. Ainda tem mais. Porém, mulheres, perdemos mais tempo. Que é muito detalhe, né, Paula? Muito detalhe. E aí, às vezes, perdemos o senso de direção, perdemos muito tempo. Focando só nos detalhes. Aí, nesse estudo, gente, presta atenção, colocaram óculos 3D e colocaram um homem e uma mulher num labirinto. Dentro de um labirinto. Aí comprovaram que os homens se perdem, óbvio, brincadeira. Comprovaram que os homens se perdem, sabe por quê? Porque havia uma opção, Fábio, nessa simulação de perguntar onde era o caminho caso errasse. Algum homem se identifica, Rogers? De perguntar, tudo bem, apertei o botão errado aqui no labirinto. Mas aí o homem não pergunta e ele perde o senso de direção.
Tem muita mulher também, né? E aí, gente, nessa pesquisa, a gente já vai chegar em algum lugar. Dizem que dentro de problemas espaciais, resolve-se tudo através, o homem de uma estratégia geocentrada e a mulher de uma estratégia egocentrada. Ou seja, homens visualizam o mundo como um todo. A mulher, primeiro ela se posiciona em um lugar seguro, monta o mundo ao seu redor e ela ganha a precisão nesse aspecto, mas se perde no tempo. Eu resumi assim, a minha pesquisa. Homens são mais rápidos para achar a casa. Mulheres são melhores para achar as coisas dentro de casa. Não é verdade? Por exemplo, onde está o carregador do celular? Já disse que é na gaveta. Vai procurar. O homem acha a casa. Mas quem acha os detalhes, quem sabe onde cada coisa, cada item, onde está, é a mulher. Mas aqui, gente, eu estou fazendo essa analogia, brincando com vocês, mas na verdade, isso não é para provar quem tem mais ou quem tem menos senso de direção. Se é homem ou mulher. Mas é para trazer uma convicção que se estamos como geração conhecendo o perfeito, nossa rota está segura, independente se somos homens, se somos mulheres, porque na verdade somos filhos. Em Cristo, a nossa rota é precisa e segura e o nosso destino é extremamente bem-sucedido. Amém, gente? Eu tenho mais 7 minutos, porque eu preciso acabar às 9. Vocês me dão mais 7 minutos? E eu quero te perguntar, o que te impede de edificar um testemunho perfeito? Qual o obstáculo? Depois de tudo isso, o que te faz te perder a direção? O medo? A angústia? Às vezes alguma situação difícil que você está enfrentando? A timidez? A falta de disposição? O medo de se expor? Ou às vezes o medo de se posicionar numa situação? Uma enfermidade? Vai refletindo na sua vida. Vai pensando no seu coração. Para finalizar, eu queria falar, porque quando eu acordei nesse dia, eu ouvi uma palavra, e realmente foi o Espírito Santo, porque eu nunca tinha escutado isso na minha vida, gente. O Senhor me falou de um fenômeno chamado desorientação espacial. Se você estiver anotando, pode anotar que tem um fundamento. Desorientação espacial. Tudo bem que Deus já estava falando comigo de senso de direção. Eu falei, no meu coração ali, eu falei, Deus está querendo construir algo. E eu fui pesquisar sobre desorientação espacial. E isso, gente, é um fenômeno que ocorre na aviação. Então, na aviação, ocorrem muitos acidentes. E dentro deles se destacam a desorientação espacial, que é causada por ilusões que os pilotos experimentam durante o voo. Ilusões mesmo. Porque tem toda a sua percepção, por causa da altitude, desorientada. Todos os seus sentidos. Em algum momento, diz o estudo que o piloto passa por desorientação espacial. Todo piloto tem essa experiência. E num voo, um avião voando, o problema da orientação é muito maior do que no chão. Porque o corpo, ele pode ser influenciado por uma variedade de impressões e de ilusões quando ele está voando, devido às acelerações impostas por toda essa questão da movimentação de um avião. Estão entendendo? E os estudos realizados estimaram que 14% dos acidentes fatais na aviação foram consequências diretas de um fenômeno ilusório. Além disso, também disseram que os pilotos são suscetíveis a isso. Então, quando um piloto está voando neste cenário, ele perde, quando ele está numa situação de desorientação espacial, aí eu fui pesquisar, ele perde o senso de direção. Fala uau, que é interessante.
ele perde, gente, o senso de direção. Ou seja, ele não pode mais determinar com precisão a direção para onde ele está indo. Se o avião está indo numa reta, se o avião está fazendo uma curva, se o avião está subindo, se o avião está descendo, ele está desorientado. Desorientado. E aí, gente, eles chegaram a uma conclusão. Foi comprovado que os olhos desempenhavam uma função extremamente importante nesse processo. E o sistema visual é um dos instrumentos mais fiéis na conservação do equilíbrio. Porém, era necessário manter o equilíbrio, essa parte que tem a ver com a gente. Era importante manter o equilíbrio, além de um apoio visual. Porque o apoio visual poderia se enganar e causar ilusões. E quando nós estamos sendo conduzidos, apoiados pelos nossos olhos carnais, nós estamos tendo a ilusão que nós estamos pilotando a nossa aeronave. Que nós somos donos do nosso nariz. E que nós somos pilotos nesse avião. Quantas pessoas estão iludidas, apoiadas nos seus próprios olhos carnais, naquilo que pode tocar, porque você se apoiar nos seus olhos naturais significa deixar de exercer a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Impossível. E então, gente, eles continuaram estudando. E aí partiram para a medicina, pediram apoio a David Meyer, um médico. E ele trouxe uma solução simples, que também tem a ver com a gente. Ele disse assim: o piloto então, a partir de agora, deveria confiar nas informações dos instrumentos e ignorar as suas sensações. E depois de muitos estudos, eles conseguiram chegar à realidade que é hoje, ao chamado voo cego. Repita comigo: voo cego. O voo cego é um voo sem referências visuais para controle de posição. É um voo cego, sem controle de nada. Confiar nos instrumentos. E o Senhor falava comigo. Antes de que o Senhor falou comigo, eu anotei algo aqui. Esse termo, voo cego, era usado pelos pilotos para indicar que ele não poderia ver a terra. Então era um voo cego, ele não tinha esse visual. Por isso era necessário que ele dependesse completamente e exclusivamente dos instrumentos para o avião aterrissar, decolar e fazer o que tinha que fazer, chegar no seu destino. E aí o Senhor falou comigo assim, com uma voz muito interessante. O Senhor falou: talvez, vou falar para você como Deus me disse, talvez Deus tenha te pedido algo e confiado algo a você, que você se sinta em um voo cego, muitas vezes. Construa um hospital. Como? Com o quê? De onde? Para quem? Onde? Um voo cego não significa não ter direção. Mas para nós, um voo cego é você não ter controle e você não ter nenhum apoio visual, mas você saber que você não está num voo inseguro. Coloque-se de pé. E aí o Senhor falava: talvez, meu irmão, um voo com mais emoções. Porque a vida com Deus é mais emocionante ou não é? Vida sem graça, vida sem Deus. Vida programadinha, tudo planejado. É maravilhoso, a minha alma adora também. Agora, e quando Ele te coloca num voo cego?
Taubaté é terra de adoradores. Nós estamos num voo. O avião já partiu, a década já começou. 2021 já começou, meu irmão. O avião já decolou. Já decolou. E Deus me disse, nessa edificação, guarde isso no seu espírito. Você não precisa ver nada com os olhos naturais. Você precisa crer. Na sua vida, eu sou os seus olhos. Irmãos, nesse voo chamado igreja, nós somos os instrumentos. E Ele confia nos instrumentos. Ele confia nos instrumentos. Ele é o piloto desse avião. Ele governa, Ele tem o controle de todas as coisas. É Ele quem checa, é Ele quem direciona, é Ele quem liga, é Ele quem põe o combustível, é Ele quem vê todos os detalhes. É Ele quem vê para onde você vai. É Ele quem sabe a rota. Irmãos, é um voo cego, tudo está na mão dEle. Tudo está no coração dEle. Tudo está na mente dEle. Você é um instrumento deste piloto. E Ele quem remaneja. É Ele quem checa. Aqui agora é o pastor. Aqui agora é os 5 ministérios. Aqui é o profeta. Aqui é o evangelista. Aqui agora vai na frente os jovens. Aqui agora vai construir um hospital. Aqui agora vai e faça uma escola. Quem pilota esse lugar sou eu. É o Senhor quem governa essa casa. Se é para aplaudir, então aplaude Ele direito. É para Ele direito. Em 2021, o perfeito será visto em você.